Pois é, nesta semana o índice CNN vai expandir os olhares além das 26 capitais. Vamos incluir 30 grandes cidades que fazem parte daquele G100, o grupo de municípios com mais de 200 mil eleitores e, portanto, podem ter disputas em primeiro e segundo turno. O sociólogo e cientista político Antônio Lavareda já está aqui na tela. Muito bem-vindo, meu caro. E também, antes de te dar a palavra, já queria mostrar um pouco deste cenário que a gente tem relatado. A primeira tela que vai aparecer aqui entre nós mostra as 26 capitais. 20 prefeitos ou prefeitas vão disputar um novo mandato e destes, 12 estão na liderança do índice CNN, que dá um percentual de 60%. Já no caso das 30 outras grandes cidades, com mais de 200 mil eleitores, pelo estudo do IPESP Analítica, Lavareda, são menos candidatos à reeleição. Vai aparecer aqui a próxima tela, a gente viu primeiro essa, que mostra só as 26 capitais. Vai entrar no ar, agora sim, a nossa próxima tela. Com 30 grandes cidades monitoradas, são menos candidatos à reeleição, 12, mas 10 deles na reeleição e com isso a porcentagem acima dos 80%. Queria te ouvir um pouquinho, Lavareda, bem-vindo aqui mais uma vez ao índice CNN. Semana passada estivemos com o Vinícius Alves, agora Antônio Lavareda de volta aqui comigo para a gente fazer esse comparativo das capitais das grandes cidades e deste fator da incumbência que você tanto destaca para nós. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. Bastante interessante a comparação, sobretudo nesse momento, quando nós sempre lembramos que ainda temos uma distância razoável da eleição de fato, né? Então, você tem pré-candidaturas, esses pré-candidatos vão atravessar a fase das convenções, ser ungidos nelas ou não como candidatos efetivamente, e aí vão começar as campanhas eleitorais. Mas o que é que esses números já merecem em termos de qualificação no momento? Eu vejo o seguinte, nas capitais, quando nós olhamos os 60% de incumbentes, ou seja, de prefeitos atuais que são candidatos, liderando as disputas. Esse número é grande ou pequeno? Ainda está pequeno no momento, pelo menos se levarmos em conta o que ocorreu nas últimas eleições, Yuri, quando 77% dos prefeitos candidatos se reelegeram. Então, ainda há tempo, ainda há muita água para rolar aí sobre essa ponte, mas nós vamos ver se esse percentual se mantém ou se amplia. É possível que esse percentual se amplie, Yuri, no que concerne as capitais. Já nas grandes cidades, e a tela aí está mostrando, o número é de 83%, ou seja, dos candidatos à reeleição lideram 10 pontos. Lembrando que até o momento, Yuri, nós temos a rigor, afora as 26 capitais, nós temos 30 grandes cidades, com pesquisas realizadas, devidamente registradas e incorporadas, não é, com o nosso algoritmo do IPESP Analítica, dirigido pelo nosso Vinícius Alves, incorporado ao índice CNN. Faltam ainda aí 44 cidades, 44 municípios que vão aí ser incorporadas ao longo do tempo à medida que as pesquisas nelas ganhem alguma densidade. Esse percentual está muito além do percentual do país na última eleição. O percentual em todo o Brasil, no conjunto dos municípios, Yuri, foi de 63%. Então, é provável que a competição seja muito mais acirrada nesses grandes municípios que não são capitais do que aparentam as pesquisas nesse momento. Lembrando que as pesquisas captam apenas a correlação de forças nessa fase muito inicial e que nós denominamos ainda de pré-campanha, Yuri. É isso, por isso a gente dá o ponto de partida e vai acompanhando ao longo do tempo. Vamos olhar também esses mesmos números divididos por regiões. E vamos começar com o cenário das capitais que já aparece aqui na tela. A gente observa, Lavareda, um maior favoritismo de prefeitos nas regiões Sul e Norte. Mais disputa nas capitais do Nordeste e do Sudeste. No Sudeste, 2 de cada dos 4 prefeitos de capital que podem disputar um novo mandato à frente. Neste momento, no Nordeste, 3 de 7, enquanto Sul 2 de 3, Norte 5 de 9. E essa situação curiosa do Centro-Oeste, que os atuais gestores das 3 capitais de Goiás, Mato Grosso do Sul, neste momento, não estão aí entre os mais competitivos.
E aí, Yuri, vai chamar a atenção, sobretudo, essa eleição no Sudeste, e principalmente nós estamos falando de Rio de Janeiro, São Paulo, já concentram muita atenção e vão concentrar ainda mais. A diferença dos dois casos, por exemplo, é que no Rio de Janeiro você tem um prefeito, Eduardo Paes, foi eleito prefeito, ele tem uma boa avaliação e ele lidera as pesquisas com nitidez. Já o Passo de São Paulo é um vice-prefeito que tomou posse depois do falecimento precoce do Bruno Covas, o prefeito eleito de São Paulo em 2020, e ainda enfrenta uma disputa muito acirrada pela liderança com o candidato Guilherme Boulos, o vice-prefeito, que no momento é o incumbente, porque assumiu em São Paulo e ainda não tem essa liderança. Essas duas capitais vão atrair bastante atenção das análises e do público em geral. Vai esquentar essa eleição, tanto no Rio quanto em São Paulo, Yuri. É isso, a gente fica de olho nelas, mas claro, como a gente tem feito aqui no Índice CNN, olhando para tudo. E vamos olhar a situação que acaba se invertendo quando a gente joga o nosso foco para as grandes cidades que não são capitais, Lavareda. A tela já mostra exatamente isso. Sudeste e Nordeste aqui se destacam e, mais uma vez, o Centro-Oeste com os desafiantes à frente dos candidatos à reeleição. E aí o destaque é que o Sudeste tem muitas cidades mais populosas, daí esse tamanho, né? 17 cidades com prefeitos ali e com 7 com candidatos à reeleição à frente nessas cidades monitoradas pelo IPESP Analítica. Lavareda. Você vê, Yuri, que o Nordeste se destaca aí, 60% desses prefeitos candidatos das grandes cidades que não são capitais estão liderando aí as disputas. E chama atenção, como você lembrou, em segundo lugar, o norte do país, em que há um número pequeno, mas aí dá, de qualquer forma, 50%, 1 e 2 no caso. E, em terceiro lugar, o sul, aparece o sul do país. O Centro-Oeste, mais uma vez, isso já havia aparecido no que concerne as capitais, os desafiantes, como você já sublinhou, os desafiantes estão na liderança. Lembrando que nós temos ainda muito tempo pela frente. E esse cenário provavelmente vai oferecer algumas modificações, Yuri. Bem rapidamente, Lavareda, trazer mais um recorte importante que o IPESP Analítica fez, que é pela questão de gênero. A gente vê na tela uma lista, a gente monitorou 56 capitais e grandes cidades e 6 apenas com mulheres na liderança. Lavareda, que análise que você faz dessas mulheres que neste momento lideram Vitória da Conquista, Contagem, Santos nas grandes cidades e das capitais Aracaju, Campo Grande e Porto Velho? Olha, Yuri, nós já temos comentado aqui o quanto a desigualdade de gênero ela é flagrante na dimensão da política, não é? Há alguns analistas, inclusive alguns especialistas nesses estudos, têm apontado que é essa desigualdade na dimensão da política, da representação política, que termina dificultando, termina, de alguma forma, atrasando o país no sentido de superar a desigualdade em outras dimensões, no mundo do trabalho, no mundo profissional e no mundo também da formação escolar, etc. e tal. Então, você vê, 3 capitais, as mulheres lideram nesse momento a disputa. Isso, aparentemente, nesse momento, é uma boa informação, Yuri, porque você tem as mulheres destacadas no pelotão de frente. Nesse momento, isso é um número, se nós compararmos com o resultado da eleição anterior, 2020, quando só uma mulher conseguiu se eleger nas capitais, isso é um número até alvissareiro em alguns aspectos. E também nas grandes cidades, nós temos 3 mulheres destacadas no pelotão de frente, naquelas 30 cidades para as quais nós já temos dados consistentes de pesquisas incorporados ao índice CNN. Vamos ver se, ao menos, esse número se mantém e mais mulheres vão assumindo a liderança nessas eleições, Yuri. É isso. E, por fim, Lavareda, o índice CNN mostra a ocupação de quem surge à frente no nosso agregador de pesquisa. E isso é perceptível aí, um ponto em comum, tanto nas capitais quanto nas grandes cidades, o predomínio dos ex-políticos, Lavareda. O que a gente pode explicar, né, o quanto faz diferença, pelo menos por hora,
ter experiência prévia nas urnas para despontar à frente das pesquisas, sempre com a ressalva, neste atual momento de pré-campanha, ainda há mais de 5 meses das eleições, há cerca de 5 meses das eleições. Veja uma coisa, Yuri, né? No que diz respeito ao perfil, digamos, a biografia, o currículo pessoal dos candidatos que lideram as disputas, aí há uma diferença interessante entre as grandes cidades, que não são capitais, as grandes cidades do G100, obviamente inscritas no G100, e as capitais, as 26 capitais. E qual é essa diferença principal? Veja só, nas capitais, e historicamente, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no nosso quadro Índice CNN em outros momentos, Yuri, historicamente, deputados federais e deputados estaduais são um caminho, né? Um caminho de experiência político-administrativa muito frequente entre aqueles nomes que conseguem se eleger, conseguem galgar aí o cargo de prefeitos. E nas grandes cidades também aparecem deputados federais e deputados estaduais. Vejo que nas grandes cidades, por exemplo, nesse momento você tem 18% no pelotão da frente, 18% de deputados estaduais, 11% de deputados federais, 11% de ex-prefeitos, mas tem uma categoria que só aparece aí, diferente das capitais. 18%, ou seja, empatado em primeiro lugar, vereadores, Yuri, vereadores. É muito comum nos pequenos e médios municípios a presença de vereadores nesse pelotão de frente, mas não existe nas capitais. Praticamente eu não lembro, Yuri, de uma capital ter eleito um ex-vereador. Né? Não existe. Ao contrário, você tem historicamente capitais que foram disputadas e até de forma vitoriosa por governadores. O ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, disputou a prefeitura do Recife, até por presidente. Lembrando todos, o presidente Jânio Quadros se elegeu em 1985 na maior cidade do país, numa eleição surpreendente, mas vereador nas capitais. Então, esses grandes municípios do G100, a despeito de serem grandes, eles trazem também, e esse é o comentário que vale, algumas características do grande Brasil, composto na maioria esmagadora de pequenos municípios, onde na sua dinâmica política, os vereadores têm muita importância, muita relevância e, como tal, se capacitam e se candidatam às prefeituras, Yuri. Por isso que dá mais uma dimensão da grandeza que vai ser o Índice CNN quando as 100 cidades estiverem ali com um leque mais amplo de pesquisas para a gente trazer aqui as informações. Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, semanalmente traz o olhar único de quem mais entende de eleições municipais no Brasil aqui no Índice CNN. Toda semana a gente analisa com dados e profundidade a corrida eleitoral mais esperada nas capitais e grandes cidades do país. Lavareda, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima, Yuri.